Nome do livro: Boa Nova. Autor: Chico Xavier. Autor espiritual, quando encarnado, foi poeta, contista, crítico e cronista consagrado. Membro da Academia Brasileira de Letras aos 33 anos de idade, foi escolhido em memorável concurso público Príncipe dos Prosadores Brasileiros. Sua produção literária atingiu cerca de 40 títulos, além de copiosa colaboração esparsa em jornais e revistas. Desencarnado a 5 de dezembro de 1934, do mundo dos espíritos, já em 26 de junho de 1937, transmitia através do médium Francisco Cândido Xavier a sua primeira obra, Crônicas de Além Túmulo. A esta se seguiram Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, editada pela FEB em 1938. Novas Mensagens, em 1940. Boa Nova, em 1941, e Reportagens de Além Túmulo, em 1943. A partir de 1945, após a sentença no rumoroso processo que se tornou conhecido como o caso Humberto de Campos, passou a usar o pseudônimo de Irmão X, sendo lançados pela FEB a partir de então Lázaro Redivivo, em 1945, Luz Acima, em 1948, Pontos e Contos, em 1951, Contos e Apólogos, em 1958, Contos desta e doutra vida, em 1964, Cartas e Crônicas, em 1966 e Estante da Vida, em 1969. Francisco Cândido Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1910, onde residiu até dezembro de 1958, quando se transferiu para Uberaba, Minas Gerais. Médium de atividade ininterrupta, tornou-se reconhecido como o mais expressivo trabalhador da seara espírita nos campos da atividade mediúnica, assim como da assistência e promoção social e espiritual do ser humano. Sua produção psicográfica ultrapassou 400 títulos, dos quais 88 publicados pela FEB. Pelas suas nobres realizações, recebeu inúmeras homenagens, tanto do povo como dos órgãos públicos, tendo sido eleito em 2000 o Mineiro do século XX, em pesquisa realizada junto à população do estado de Minas Gerais. Desencarnou em 30 de junho de 2002, deixando a todos uma vida exemplar de amor ao próximo. Leitura de contracapa. Boa Nova. Esta obra focaliza passagens evangélicas de expressiva beleza, em que Jesus, com seus discípulos e outras conhecidas personagens, trazem lições de sabedoria ao homem atual. Reúne 30 episódios nos quais o leitor será envolvido pela ternura e encanto de situações relacionadas com a presença do Cristo de Deus. Neste livro, Humberto de Campos nos lembra que todas as expressões evangélicas têm entre nós a sua história viva. Nenhuma delas é símbolo superficial. Na escola do Evangelho. Oferecendo este esforço modesto ao leitor amigo, julgo prudente endereçar-lhe uma explicação quanto à gênese destas páginas. Dentro delas, sou o primeiro a reconhecer que os meus temas não são os mesmos. Os que se preocupam com a expressão fenomênica da forma não encontrarão, talvez, o mesmo estilo. Em período algum faço referências de sabor mitológico, e naqueles velhos amigos que, como eu próprio aí no mundo, não conseguem atinar com as realidades da sobrevivência, surpreendo por antecipação as considerações mais estranhas. Alguns perguntarão com certeza se fui promovido a ministro evangélico. Semelhante admiração pode ser natural, mas não será muito justa. O gosto literário sempre refletiu as condições da vida do espírito. Não precisamos muitos exemplos para justificar o acerto.
Minha própria atividade literária na Terra divide-se em duas fases essencialmente distintas. As páginas do Conselheiro 20 são muito diversas das em que vazei as emoções novas que a dor, como lâmpada maravilhosa, me fazia descobrir no país da minha alma. Meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. Sei quão singelo é o esforço presente. Entretanto, desejo que ele reflita o meu testemunho de admiração por todos os que trabalham pelo Evangelho no Brasil. Nas esferas mais próximas da Terra, os nossos labores por afeiçoar sentimentos, a exemplo do Cristo, são também minuciosos e intensos. Escolas numerosas se multiplicam para os espíritos desencarnados. E eu, que sou agora um discípulo humilde desses educandários de Jesus, reconheci que os planos espirituais têm também o seu folclore. Os feitos heróicos e abençoados, muitas vezes anônimos no mundo, praticados por seres desconhecidos, encerram aqui profundas lições em que encontramos forças novas. Todas as expressões evangélicas têm, entre nós, a sua história viva. Nenhuma delas é o símbolo superficial. Inumeráveis observações sobre o Mestre e seus continuadores palpitam nos corações estudiosos e sinceros. Dos milhares de episódios desse folclore do céu, consegui reunir 30 e trazer ao conhecimento do amigo generoso que me concede a sua atenção. Concordo em que é pouco, mas isso deve valer como tentativa útil, pois estou certo de que não me faltou o auxílio indispensável. Hoje, não mais cogito de crer, porque sei, e aquele mestre de Nazaré polariza igualmente as minhas esperanças. Lembro-me de que um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, notei que classificavam a Jesus como rocha dos séculos. Sorri e passei, como os pretensos espíritos fortes de nossa época aí no mundo. Hoje, porém, já não posso sorrir nem passar. Sinto a rocha milenária, luminosa e sublime, que nos sustenta o coração atolado no pântano de misérias seculares. E aqui estou para lhe prestar o meu preito de reconhecimento com estas páginas simples, cooperando com os que trabalham devotadamente na sua causa divina de luz e redenção. Jesus vê que, no vaso imundo de meu espírito, penetrou uma gota de seu amor desvelado e compassivo. O homem perverso que chegava da terra encontrou o raio de luz destinado à purificação de seu santuário. Ele ampara os meus pensamentos com a sua bondade sem limites. A ganga terrena ainda abafa, em meu coração, o ouro que me deu da sua misericórdia. Mas, como Bartolomeu, já possuo o bom ânimo para enfrentar os inimigos de minha paz, que se abrigam em mim mesmo. Tenho a alegria do Evangelho porque reconheço que o seu amor não me desampara. Confiado nessa proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha e descansa. Agora, para consolidar a estranheza dos que me leem, com o sabor de crítica, tão ao gosto do nosso tempo, justificando a substância real das narrativas deste livro, citarei o apóstolo Marcos, quando diz, 4:34, e sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E o apóstolo João, quando afirma, 21:25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e que se cada uma de per si fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. E é só. Como se vê, não faço referências aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Cito Marcos e João. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados, e eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número destes últimos. Pedro Leopoldo, 9 de novembro de 1940. Humberto de Campos. Índice 1. Boa Nova. Faixa 1.
2. Jesus e o Precursor, faixa 2. 3. Primeiras pregações, faixa 3. 4. A família Zebedeu, faixa 4. 5. Os discípulos, faixa 5. 6. Fidelidade a Deus, faixa 6. 7. A luta contra o mal, faixa 7. 8. Bom ânimo, faixa 8. 9. Velhos e moços, faixa 9. 10. O perdão, faixa 10. 11. O sermão do monte, faixa 11. 12. Amor e renúncia, faixa 12. 13. Pecado e punição, faixa 13. 14. A lição a Nicodemos, faixa 14. 15. Joana de Cusa, faixa 15. 16. O testemunho de Tomé, faixa 16. 17. Jesus na Samaria, faixa 17. 18. A oração dominical, faixa 18. 19. Comunhão com Deus, faixa 19. 20. Maria de Magdala, faixa 20. 21. A lição da vigilância, faixa 22. 22. A mulher e a ressurreição, faixa 23. 23. O servo bom, faixa 24. 24. A ilusão do discípulo, faixa 25. 25. A última ceia, faixa 26. 26. A negação de Pedro, faixa 27. 27. A oração do horto, faixa 28. 28. O bom ladrão, faixa 29. 29. Os 500 da Galileia, faixa 30. 30. Maria, faixa 31.